A audiência pública de Finanças e Orçamento foi realizada na manhã de hoje em Cubatão. Semana Nacional da Ciência e Tecnologia movimenta Instituto Federal Cubatense. Após acidente de Lula, Mauro Vieira irá representar o Brasil na Rússia. Levantamento da OMS aponta que o Brasil é o quarto país com a população mais estressada. Hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2024. Vamos juntos? Fique por aqui, o seu Últimas Notícias começa agora. Olá, boa noite para você. A sede da OAB Cubatão recebeu na manhã de hoje a audiência pública de Finanças e Orçamento do segundo quadrimestre deste ano. Foi realizada na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Cubatão, a audiência pública de Finanças e Orçamento para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024. O presidente da Comissão Permanente da Pasta é o vereador Rony do Bar, que comandou a audiência pública. Para o secretário de Finanças do Poder Executivo, Genaldo dos Santos, é extremamente importante essas audiências porque visa a transparência do trabalho realizado. E o mais importante, eu acho, com essa prestação de contas é a transparência, né, para a população, para a Câmara de Vereadores, para todos os interessados. Então, quando você põe as informações financeiras, econômicas, orçamentárias e patrimonial do município, nesse segundo quadrimestre, você demonstra para a população total transparência dos recursos públicos. Agora, secretário, os vereadores questionaram o senhor, claro, audiência pública para isso, com relação aos precatórios, saúde, iluminação, enfim. É importante, né, as perguntas que foram aqui feitas pelos nossos vereadores, para esclarecer, né, a oportunidade que a gente tem para conversar com a população sobre essa questão das finanças públicas, que é muito complexo. A questão dos precatórios, a gente tem em mente que nós estamos aí cuidando bem dos precatórios, a nossa alíquota de 2,85% é perfeitamente absorvida do nosso orçamento e que não compromete as políticas públicas. Agora, entra mês, entra ano, sai ano, os números das finanças crescem, diminuem, enfim, haja conta, não é? O mais importante é que os números cresçam, né? Que a gente possa ter mais recursos para poder implantar as políticas públicas no município, né? A gente tem feito um trabalho muito forte na questão fiscal, né, em relação à questão da arrecadação, a gente tem melhorado bastante a arrecadação, com inovação tecnológica, com geoprocessamento, com inteligência fiscal. Isso é bom porque, com mais recursos, a gente pode aprimorar as nossas políticas públicas e quem vai ganhar com isso é a população. O vereador Alessandro Oliveira esteve presente e questionou algumas vezes o secretário, pedindo alguns esclarecimentos, assim como o vereador Guilherme do Salão, que é um membro da comissão. A gente sai aqui com algumas respostas onde a gente questionou o secretário em relação a investimento, recolhimentos, né? Algumas respostas assim que nos assustam, porque valores são recolhidos há muito tempo, a contribuição de iluminação também, e a gente não sabe qual o impacto que está causando na sociedade. Como aqui também questionei sobre a taxa de lixo recolhida da população, onde eu votei contrário à época, né? Entendendo que o município, assim, poderia aportar os valores sozinho, onde a população paga aí uma taxa, uma tarifa que não é barata, e a gente não vê uma evolução nessa parte. E onde o novo marco de regulamento, a gente sabe que tinha sim um investimento arrecadado dessa taxa do lixo, que ele é para ser investido na parte de saneamento básico, você ter esses investimentos retornando para a população, que é uma coisa onde a gente pôde ver aqui na resposta dele, que a gente não está vendo. Está sendo recolhida a taxa e você não está tendo esse investimento. Está tendo a arrecadação dessa taxa, do lixo, que não é satisfatória pela população. Se você cobra essa tarifa, você tem que ter um retorno para a população. É onde a gente não está vendo. Foi questionado também pelos senhores vereadores com relação aos precatórios relacionados à saúde. Uma coisa que nos assusta também, que vem trazendo aí esse apontamento, os números, né? E logo isso ele corre numa parte de você estar revendo juros, né, e correção monetária lá na frente.
causando assim um risco aí para o município. A gente vê isso massivamente, igual a da Sabesp. A Sabesp, quase todas as audiências, eu como membro, eu tenho questionado. E a gente pôde ver aí os valores totais de cerca de 180 milhões, o município está vindo agora, que aí vai aparecer, lógico, no próximo quadrimestre, a ser apresentado aqui para a população, tendo em vista aí que foi pago uma boa parte, precatório, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é uma coisa que a gente tem que seguir ali firme, né? Pagando aí como foi feito em 300 parcelas. Diversas atividades foram realizadas na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Cubatão. Teve feira com produtos sustentáveis, palestras e oficinas. O Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, recebeu a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema este ano foi Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais, que tem como objetivo debater questões para o futuro do nosso planeta e também promover o conhecimento científico. A semana foi recheada de atividades, como feira ecossolidária, oferecendo produtos sustentáveis, oficinas, palestras e apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Instituto Federal, como Tec Saúde, que é um sistema de armazenamento e acesso ao histórico de dados médicos. O meu projeto ele é uma aplicação web voltada para a área da saúde. Ele basicamente vai ser um armazenamento das informações médicas dos pacientes. A gente pensou nesse projeto porque a gente viu a fragmentação dos dados nas unidades de saúde e a gente pensou, por que não criar uma aplicação web para centralizar essas informações em um local? O nosso projeto ele surge como uma alternativa onde o paciente consiga acessar suas informações e o seu histórico de uma forma segura. Ele foi desenvolvido em C#, com ASP.NET, ele segue a Lei de Proteção de Dados e as diretrizes do Ministério da Saúde. Helena Cavaliunas é artista plástica e ministrou a palestra sobre arte e sustentabilidade. Ela fala da importância de criar, unindo objetos que podem ser reaproveitados. E tudo isso, segundo ela, depende da sua visão de como tudo pode ser transformado em arte. A minha palestra fala sobre sustentabilidade e arte. O meu campo de investigação é a cidade. É por onde eu circulo, é onde eu busco o meu alimento, a minha pesquisa, a minha cartografia. E tudo começou com esse assunto aqui, quando eu estava passando numa rua e por uma fresta eu vi uma vila de 100 anos que estava sendo demolida. Eu comecei a fotografar, a registrar que eu estava olhando para as cicatrizes de tudo feito lá. Eu faço esse convite à sustentabilidade com um olhar poético, a ver o que não me serve mais, mas como eu posso fazer essa ressignificação? Onde é o seu alimento com a cidade? Quando você sai para caminhar contemplando, observando, vendo e olhando uma árvore, que aquele vento que está batendo naquele instante é só naquele instante. 10 pessoas podem fotografar ao mesmo tempo, mas um é diferente do outro, porque cada um é único. Então, qual é o teu momento de reconexão com você? Quando você sai pela cidade, o que você está observando? A gente tem sombras no chão, a gente tem desenhos, a gente tem as árvores. E é isso, como eu posso contemplar isso no processo criativo, seja ele qual for, não é só para o artista. Ontem informamos o acidente sofrido pelo presidente Lula, que acabou interrompendo a viagem dele até a Rússia. Com isso, Mauro Vieira será o representante do Brasil na cúpula dos BRICS. Será o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Mauro Vieira, que irá chefiar a delegação brasileira na cúpula dos BRICS, que começa hoje em território russo. Mauro Vieira foi designado no lugar do presidente Lula, que sofreu um acidente doméstico na residência oficial no último sábado. Todos, o BRICS, com a expansão, é um processo em formação
E os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. Por motivo de precaução, os médicos recomendaram que o presidente Lula evite algumas viagens de longa distância. Apesar disso, o presidente segue trabalhando normalmente em Brasília. Mesmo após sofrer o acidente, Lula fará participação por videoconferência na reunião de chefes de Estado da cúpula do BRICS. O presidente em nenhum momento perdeu qualquer tipo de nível de consciência, desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer o contato com a equipe do Palácio para fazer as ações de primeiros cuidados. Será o primeiro encontro do BRICS com os novos membros que ingressaram no bloco em 2024. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Até então compunha o BRICS, que agora também conta com os países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia como membros. Em 2025, o Brasil assumirá a presidência do BRICS, que conta com seu mandato rotativo de 1 ano por mandato. E olha, atenção para essa reportagem que a minha cinegrafista Fabiana vai ficar de olho junto com você aí de casa. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil é o 4º país do mundo com a população mais estressada. De acordo com um relatório divulgado recentemente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa atualmente o 4º lugar no ranking de um dos países mais estressados do mundo. Segundo os especialistas, esse transtorno pode ser contagioso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estresse é um estado de preocupação ou tensão mental em situações de adversidade. Entidades de saúde fazem alerta aos efeitos da saúde física e mental e aos elevados índices de estresse da população. O psicólogo Djalma Moraes afirma que para deixar de ser o 4º lugar no ranking mundial, o Brasil precisa ter uma força-tarefa multiprofissional. Essa abordagem pode envolver profissionais da saúde, principalmente psiquiatras, psicólogos, nutricionistas também, Mas um caminho que existe é a busca da autodefesa, ou seja, a pessoa praticar meditação, a pessoa buscar uma atividade religiosa, fazer trabalho voluntário também ajuda a resolver o problema do estresse. As caminhadas também ajudam as pessoas a encontrar um caminho para resolver esse problema. O que seria necessário seria adotar políticas públicas que levem as pessoas a serem atendidas tão logo elas comecem a apresentar seus primeiros sintomas. Mas, de outra forma, a pessoa própria pode perceber quando ela está em desequilíbrio consigo mesma e com o ambiente onde ela está, com excesso de nervosismo, insônia. Outra coisa também, não se trata o estresse simplesmente só com palavras, é preciso uma abordagem interdisciplinar. E muitas vezes é preciso de um psiquiatra, um psicólogo, é preciso de um nutricionista, é preciso de muita gente. Mas a primeira coisa que deve acontecer é a pessoa se conscientizar que ela está num estado de estresse. Ela perceber que algumas coisas que ela faz realmente estão impactando com a vida dela e a vida de outras pessoas. O psicólogo Djalma Moraes explica que esse problema pode se tornar uma epidemia. Sim, podemos ter sim uma epidemia de estresse, aliás, ela já está por aí. Buzinaço no trânsito, perda de paciência das pessoas nas filas, um número muito grande de reclamações de pessoas com relação a moradias em condomínio, na rua, E fora disso também a gente percebe aumento da violência, principalmente violência doméstica, é consequência do estresse, isso está bem claro. Especialistas afirmam que há uma grande preocupação com o aumento de problemas relacionados à saúde mental a cada ano e que quanto mais jovens as gerações, maiores as questões ligadas a este tema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez a proibição e a comercialização do uso de implantes de terapia hormonal, conhecidos como chips da beleza. Em decisão por parte da Anvisa, implantes hormonais manipulados em farmácias estão inclusos na proibição. Além disso, está previsto a suspensão da manipulação, comercialização, assim como propaganda e uso dos implantes. Os tamanhos mais comuns desses chips equivalem a um palito de fósforo e são aplicados de forma subcutânea. Eles trazem na sua composição 1
ou mais tipos de hormônios. Esse tipo de implante não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, o produto é vendido e utilizado. Agora, a Anvisa decidiu da proibição, levando em consideração que não existe garantia de qualidade, eficácia, assim como segurança desses produtos, que podem gerar efeitos indesejáveis e graves para a saúde. A gente vem observando um aumento dos eventos à saúde, né, danos à saúde da população. Então, aí, quando ocorre esse tipo de problema, a gente tem a obrigação, como agência sanitária, de mitigar esse risco, e a medida preventiva ele tem esse propósito, né? E junto de uma avaliação com o seu médico, verificar a necessidade de retirar ou acompanhar esse implante que está no paciente. Isso é uma avaliação médico-paciente. Além da suspensão, a agência emitiu um alerta para a população e profissionais da saúde. Dentre as principais complicações observadas em pacientes que utilizam esses produtos manipulados estão a elevação do colesterol, hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral, conhecido AVC, e arritmias cardíacas. O projeto Cubatão Sinfonia realiza atividades especiais com cerca de 300 crianças e adolescentes de escolas públicas da cidade. Através do Ministério da Cultura, o programa Cubatão Sinfonia está recebendo várias palestras, oficinas e muita música. A unidade de ensino Escola Estadual Afonso Schmidt recebeu a abertura da programação. O programa conta com atividades para 300 crianças e adolescentes. A palestrante Amanda Assis destacou a importância da profissionalização. Bom, é um tema de extrema importância. O nosso intuito hoje aqui é orientar esses jovens para que eles tenham a consciência de que ter um futuro promissor, que eles sejam felizes profissionalmente, que eles prosperem, que isso é algo plenamente possível, falar um pouco sobre as oportunidades e dar dicas também para que eles consigam alcançar esse sucesso profissional. Principalmente nessa idade, a gente tem hoje aqui jovens a partir de 12 anos até os 16, então nós vamos falar sobre oportunidades de mercado, explicar um pouco sobre cada tipo de profissão e dar dicas de como eles podem se inserir nesse mercado. O projeto conta com uma emenda impositiva de 4 parlamentares. O Cubatão Sinfonia tem como coordenador geral Éder Crispim. O programa está se espalhando pelas escolas da cidade. Um futuro melhor para os adolescentes através da música e ocupação. Esse é um projeto de formação nas escolas de Cubatão, né? O projeto Cubatão Sinfonia está desde 2008 na Cota 200 e agora está entrando nas escolas de Cubatão também, né? Com parceria com as escolas. Aí esse mês é um projeto de música e formação que é uma célula do nosso projeto, né? É desenvolvido com emendas impositivas do vereador Sérgio Alemão, o Guilherme e o Tucla, que destinaram emendas no começo do ano, para fazer a sinfonia nas escolas. E como a gente está na escola aqui, Afonso Schmidt vai ter no Pieruzzi, vai ter no Céu também Maria Josete, segunda, quarta e quinta e sexta dessa semana. E também tem projeto também de Lei Rouanet, que é patrocinado pela Bequisa, Semoc e Unipar, a empresa do Polo Industrial de Cubatão. Então é bom para saberem o que é a formação profissional, que vai muito além da música, muito além da arte, né? Então não é só música que a gente ensina música e também dá uma ocupação para eles no futuro. E agora chegou a hora de saber como é que vai ficar o tempo na nossa previsão. Quarta-feira amanhece ensolarada com nuvens surgindo no decorrer do dia. Há previsão de garoa para o final da tarde. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 20 e máxima 27 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 68% e 100%. E agora, vamos de esporte no seu N. E logo mais às 7 da noite, o Santos recebe o Ceará na Vila Belmiro. A vitória é crucial para o Peixe se manter na liderança da competição. Logo mais às 7 horas da noite, o Santos recebe o Ceará na Vila Belmiro. Mesmo líder, a pressão está toda ao lado do alvinegro praiano, já que a equipe perdeu de virada fora de casa para a Chapecoense na última rodada e vê os seus adversários postulantes ao título com pouca diferença na pontuação. Sport ganhou em casa do Botafogo de São Paulo por 3-1.
A equipe de Recife está com os mesmos 56 pontos da equipe santista e é o segundo colocado só por causa dos critérios de desempate. Mesmo o Novo Horizontino, que perdeu seu último jogo para o Mirassol, está com 54 pontos, 2 atrás do time da Vila e na terceira colocação. O Mirassol, com a vitória, chegou aos 53 pontos e está na quarta colocação. Dessa forma, caso o Santos queira manter a liderança, precisa ganhar do Ceará, que nunca ganhou da equipe santista como visitante. Mas o Vozão vem com a moral lá em cima, já que, na última rodada, ganhou do Ituano fora de casa por 2-1, está na quinta colocação com 51 pontos e motivado para entrar no G4 da competição. E o seu Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h15, aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Logo mais, nossas reportagens estarão disponíveis no YouTube e Facebook da TV, com muitas informações para você. Até amanhã. Tchau!